Queridos telespectadores, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao programa Âncora da Esperança. Esse programa que é da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás, que nasceu no coração da nossa missionária Alzira Amarante, do nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante. Você é bem-vindo para estar conosco do início ao fim deste programa, comentar, compartilhar. Nós estamos, inclusive, recrutando patrocinadores. Você pode ser um dos nossos patrocinadores, compartilhando, comentando e fazendo com que este programa chegue a muitas pessoas, a muitos telespectadores. Nós temos hoje aqui conosco uma mesa maravilhosa com os nossos pastores aqui presentes. O tema também é especial. Nós estaremos falando sobre salvação e salvação somente em Cristo Jesus. Tenho aqui comigo um dos nossos convidados, pastor Cleiton. Seja bem-vindo, pastor Cleiton. Pastor Gileade, seja bem-vindo, pastor Gileade. Pastor Nathaniel, seja bem-vindo. Mas nós iremos iniciar este programa, como de praxe, com uma oração. Pastor Nathaniel, o senhor pode abrir o programa com uma oração? Amém. A paz do Senhor a todos. Oremos. Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa em podermos estar neste programa abençoado, com o objetivo, Senhor, de aprendermos e levarmos a tua palavra aos corações. Nos capacite, nos instrua, nos direcione, para que tudo aconteça dentro da tua vontade. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos no teu nome. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Queridos ouvintes, hoje o tema é especial. Nós estaremos falando sobre salvação. Salvação é um tema que está na moda em todos os segmentos da sociedade, em todas as mídias. A salvação está na moda. Não apenas a salvação espiritual, que é o foco deste programa, mas também a salvação material. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o nosso roteiro. A doutrina cristã e bíblica que trata da salvação é a soteriologia, mas hoje nós estaremos navegando em teologia bíblica. Nós estaremos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento mostrando que a salvação é um projeto de Deus. E o tema do programa hoje é: o que devo fazer para ser salvo? Essa passagem, ela é encontrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 30 e 31, o famoso encontro entre Paulo, Silas e o carcereiro de Filipos. Você pode procurar na sua Bíblia, paginar na sua Bíblia, no seu smart, no seu tablet, essa passagem bíblica e ler conosco. Pastor Cleiton, o senhor pode ler, por gentileza, esta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 30 e 31? Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você que está nos ouvindo, está nos vendo, pelo canal do programa. Deus tem uma palavra muito abençoada para o seu coração. Eu vou ler aqui o texto sagrado, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e o 31, que diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, mesmo para aqueles que não são leitores assíduos da Bíblia. Nós temos aqui um cenário em que Paulo e Silas estão aprisionados. Eles tiveram a sua liberdade punida pelos habitantes da cidade de Filipos, porque estavam pregando o evangelho. E de repente há uma reviravolta. Durante a meia-noite, por volta da meia-noite, há um grande milagre. O sobrenatural acontece e eles são libertados. Mas Paulo e Silas não saem, eles continuam na prisão. O carcereiro, estava dormindo e ao ver que os prisioneiros poderiam fugir, ia tirar a sua vida. Mas Paulo e Silas dizem: não faças nenhum mal a ti, porque estamos todos aqui. E neste momento eles apresentam aquele homem, a pessoa divina de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pastor Gileade, salvação
É possível afirmar com segurança que salvação espiritual, salvação da alma, e por que não dizer também salvação do corpo, alma e espírito, é seguro afirmar que é somente em Jesus Cristo? A paz do Senhor Jesus, uma mesa abençoada, e estaremos trazendo aos nossos ouvintes, né, algo da parte de Deus, e a pergunta é muito interessante. Eu queria só voltar também, que ele diz assim: o que eu devo fazer para me salvar? E dá a ideia de que talvez ele fosse confrontado com alguma coisa que ele pudesse fazer com uma responsabilidade muito grande, com algumas coisas que ele deveria abandonar, né, com uma responsabilidade, um peso muito grande. E a resposta foi simples, porque, na verdade, a salvação ela é pela graça de Deus. É um favor imerecido. Tudo já foi conquistado na cruz. A nossa salvação foi conquistada na cruz. A contraprestação nossa é a fé, é crermos no Senhor Jesus. Mas, em suma, o que a gente pode fazer de bondades, de benesses, ou a nossa aplicação religiosa, não nos leva à salvação. Quem nos leva à salvação é simplesmente Jesus Cristo. Glória a Deus. E foi exatamente isso que Paulo ofertou para aquele homem, né, pastor Nathaniel? Nós temos esse caso emblemático do carcereiro de Filipos, mas nós temos também inúmeras outras passagens bíblicas onde o Senhor Jesus Cristo é apresentado como a única possibilidade de esperança e de salvação para a alma humana, para o pecador. Mas nós sabemos também, pastor Nathaniel, que a salvação não é um tema exclusivo do Novo Testamento. A salvação, ela já se inicia desde Gênesis. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, também chamado de o proto-evangelho, o nosso Deus, o profeta Deus, anuncia ali para o casal, para Adão e Eva, que haveria de nascer da semente do homem e da mulher aquele que poderia redimir a humanidade. Fale um pouco para os nossos telespectadores acerca dessa expectativa que já existia para os crentes do Antigo Testamento acerca da salvação. Paz do Senhor, pastor Zaqueu, paz do Senhor a todos. Essa pergunta, ela traz ao ser humano uma expectativa muito boa. É ruim quando nós estamos participando de um projeto falido, ou quando a gente tem aquela perspectiva de que qualquer esforço, o resultado vai ser igual a zero ou negativo. Mas quando o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele percebe essa falha humana, percebe essa queda humana, ele dá uma projeção de esperança maravilhosa para o ser humano. Quando ele fala acerca do Salvador que haveria de nascer de uma mulher, já projetando a pessoa de Jesus. Para hoje, nos nossos dias atuais, fica fácil ter esse entendimento, porque Cristo já veio, já foi crucificado, ressuscitou e nos selou com a promessa da salvação. Porém, aqueles tempos, lá no passado, lá na criação, lá no início, essa condição de pecador do homem, que lhe trazia uma separação de Deus, era algo terrível. Assim como é terrível nos dias de hoje. Quando o Senhor ele dá essa palavra de esperança, ele cria no coração do ser humano uma possibilidade de mudança de vida que seria possível. E essa possibilidade se tornou real nos dias atuais. Hoje nós vivemos esta possibilidade. Aquilo que antes era promessa, nos dias atuais já é algo concreto. Nós não esperamos mais uma salvação. Nós já temos o Salvador conosco. Nós não esperamos alguém que vai vir. Nós já temos aquele que veio. Então, aquilo que os nossos irmãos vislumbravam pelo futuro, já é o nosso presente. Então, essa salvação ela é muito real, muito apropriada, e aos nossos amigos que estão nos ouvindo, pode ter certeza de uma coisa: Cristo salva, cura, liberta e restaura. Essa palavra é maravilhosa para os nossos corações e ela é aplicada desde o Gênesis até os dias de hoje. Glória a Deus, que bênção. Eu gostei muito dessa sua colocação e eu acho que a gente pode até continuar um pouco mais nesse tema envolvendo os personagens do Antigo Testamento, porque nós vemos na queda do homem a primeira manifestação
da bondade divina e da graça de Deus para com a humanidade. Deus poderia punir imediatamente Adão e Eva, mas a sua graça é tão imensa que ele providenciou inicialmente roupas, depois ele providenciou a promessa e logo após nasceram os filhos, que também são promessa. Sim. Pastor Cleiton, Adão e Eva, pelo que os nossos estudiosos da Bíblia Sagrada nos trazem, a expectativa deles no nascimento desse menino era imensa. Eles estavam esperando que do ventre de Eva nascesse o Salvador da humanidade, de tal forma que em Gênesis capítulo 4, um pouquinho mais à frente, quando nasce Caim, Eva protocola ali no versículo 1 logo, uma passagem maravilhosa. Ela diz: alcancei com o auxílio do Senhor um varão. Veja que Adão já fica de lado e Eva coloca: esse filho é do Senhor, esse é o resgatador da humanidade. E nasceu Caim. Quando Abel nasceu, nós vemos que não houve tanta festa, tanta comemoração. Quando Caim nasceu, houve grande festa. E de repente Caim se torna uma frustração por causa do pecado. O pecado é o principal inimigo da humanidade no tocante à salvação da sua alma. Podemos afirmar isso? Irmão Zaqueu, com certeza. A gente vê pelo exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado que eles cometeram, que foi a desobediência, a rebelião contra Deus e a sua palavra, trouxe sobre eles consequências. O afastamento de Deus, a morte, a consequência da morte física, a morte espiritual, a expulsão do jardim do Éden. Então o pecado, além disso, trouxe essas consequências para Adão e Eva e também para a humanidade. Adão e Eva, eles eram os responsáveis pela humanidade. Então, uma vez que o pecado adentrou na vida deles, na experiência humana, esse pecado passou para a humanidade. Daí, toda a humanidade, ela está na mesma condição de Adão e Eva, chamado pecado original, né? Onde esse pecado é imputado a todo ser humano, desde o seu nascimento. Por isso que Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, já mostrando que todo ser humano ele traz consigo esse pecado herdado de Adão e Eva. Então o pecado sim ele é um grande empecilho para a salvação do homem, mas Deus também já providenciou, até mesmo antes da queda, antes da criação do mundo, Deus já tinha providenciado, nas palavras do Senhor, o Cordeiro de Deus está enrolado desde a fundação do mundo. Deus já estava se precavendo, porque ele já sabia o que ia acontecer no futuro a respeito da queda humana. Deus já estava com um plano elaborado para a salvação do homem. Então sim, o pecado ele é um grande impedimento, mas Deus já tem a solução em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, este é o programa Âncora da Esperança, um programa evangelístico da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Nós não podemos deixar essa oportunidade de convidar você para visitar uma das nossas congregações na cidade de Canaã dos Carajás. Perceba que nós estamos falando agora também sobre o pecado. O pecado agora também entrou aqui nesse debate e muitas pessoas elas veem o pecado como apenas uma força, como apenas uma influência, mas nós queremos nesta noite alertar você e tentar, de certa forma, influenciar a sua decisão com base nas Escrituras Sagradas. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus, nesse diálogo com Caim, traz aos leitores das Escrituras Sagradas a personificação do que é o pecado. Deus está conversando com Caim e perceba que Deus tem um diálogo aberto com Caim como um pai tem com um filho. O Senhor fala: Caim, o que aconteceu, meu filho, que você está com o semblante caído?
Se por acaso agires bem, não é certo que serás aceito? Sobretudo, se não agires, o pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominá-lo, controlá-lo. Eu sempre comento acerca disso, pastor Gileade, que o pecado, conforme está nas Escrituras Sagradas, ele é como uma fera selvagem. E o termo rovetes, pastor Nathaniel, aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a expressão lapetar ratat rovetes, significa que o pecado é como uma fera que não está mais enjaulada, ela está solta de cócoras na porta da tenda de Caim. E o que Deus diz para Caim é: não saia, não abre essa porta, Caim, porque o pecado é uma fera de cócoras pronta para atacar a sua presa. O termo rovetes significa justamente isso. É um termo exclusivo do reino animal. E Deus captura essa imagem desse verbo e traz para Caim. Caim não obedeceu, abriu a porta da sua tenda, saiu, pecou, matou e morreu. Pastor Gileade, na desobediência de Caim, nós temos aqui o primeiro homicídio, o primeiro pecado provocado pelas mãos humanas no sentido do homicídio. A desobediência é também um fator preponderante para que a salvação não seja alcançada pelas pessoas? Amém. A gente já discutiu que a desobediência, a rebelião contra Deus, ela foi o pecado original. Na verdade, o pecado original ele nasce até de uma insatisfação, né, nos céus, né, de Lúcifer. E Lúcifer agora ele tenta corromper a coroa da criação de Deus, que é o ser humano. E então havia um único mandamento, era algo muito simples: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Alguém vai dizer: mas comer o fruto de uma árvore vai causar todo esse terror, vai causar toda essa consequência. Mas na verdade Deus estava pedindo uma coisa: obediência. E na desobediência entra a rebelião contra Deus, vem as consequências. E o que foi abordado pelo senhor muito bem é que o pecado ele gera, né, uma espécie de escravidão no ser humano, né? O inimigo ele simplesmente escraviza a pessoa. Tanto que quando o salmista ele olha e diz assim, que o Senhor ele foi aonde nós estávamos, né, e nos tirou de um charco de lodo horrível e plantou os nossos pés na rocha. Então Deus precisou ir lá onde a gente estava, através do seu filho, mergulhado num charco de lodo horrível, onde a gente não conseguiria sair sozinho, e Deus foi lá, estendeu a sua mão e nos plantou sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Então o pecado ele gera escravidão. O ser humano não consegue se libertar sozinho. A palavra é essa: a gente não consegue se libertar sem Jesus. Jesus mesmo fala: sem mim nada podeis fazer. E em Jesus, quando Jesus estende a mão, e Jesus morre de braços abertos, nesse sentido de estender as mãos e abraçar a humanidade, e morre entre os céus e a terra, como se ele tivesse com uma mão pega na mão de Deus e outra na mão da humanidade, fazendo a reconciliação. Através de Jesus, nós conseguimos nos libertar da escravidão do pecado. Amém, glória a Deus. Pastor Nathaniel, nós somos aqui influenciados, né, e convencidos de que a salvação não pode ser conquistada, então, por mérito humano, né? A salvação ela não pode ser conquistada por obras, por bondade, por caminhadas, por bens materiais. Nada disso é suficiente para conquistar a salvação humana, porque se fosse, o jovem rico teria conquistado. E o Senhor lançou um desafio para ele,
e ele declinou do desafio do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o que nós podemos e devemos fazer, então, com todo esse cenário, para alcançar a salvação? Pastor Zaqueu, essa resposta, ao mesmo tempo que ela é simples, ela se torna complexa. Não tem esforço humano na capacitação humana, como deixou bem claro o pastor Gileade, que somente Cristo é capaz de salvar o homem. O homem por si só ele não consegue se libertar, ele não tem força para sair das garras do pecado, ele não tem condição de se desprender. E quando a gente percebe essa passagem do jovem rico, que a Bíblia fala muito bem que, como religioso, seguidor da lei, um homem de posses que tinha um bom testemunho na sociedade, ele era uma pessoa de bom testemunho. Mas ainda assim ele pergunta: Senhor, o que falta para que eu seja salvo? Ele era consciente de que a salvação dele estava em déficit. E isso fez com que ele gerasse aquela pergunta, mesmo que ele tivesse elogiado Cristo anteriormente, chamando de bom mestre. Aí Jesus olha só, bom só um, que é o Pai. Mas aquela condição do jovem rico, e ela se aplica a muitos de nós, que é a condição de achar que eu já estou numa estatura para ser salvo pelo aquilo que eu sou, como um homem materialista, como um homem religioso, como um homem de bom testemunho perante a sociedade, mas nada disso é suficiente. É interessante esse programa é muito realista, é muito vivo para os nossos dias atuais, porque esses dias eu tive uma conversa com um colega do nosso trabalho e eu cheguei a falar para ele o seguinte: olha, as pessoas mais difíceis de aceitarem a Cristo são aquelas pessoas que aparentemente têm uma vida, aquela vida admirável pela sociedade, porque eles se sentem na condição de que já tem tudo para ser melhor que os outros e não precisam de nada da parte de Deus. Ele não é viciado, ele não usa droga, não anda nas noitadas, não anda na prática do adultério, não tem vícios que são condenáveis pela sociedade. E essas pessoas, elas têm uma autocorreção e se sentem disciplinadas ao ponto de que a vida delas já estão boa o suficiente para não dependerem da salvação de Cristo. Aí está um engano, porque a palavra de Jesus para o jovem rico foi essa: ó, te falta uma coisa, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. E a Bíblia é muito categórica em dizer que ele pegou aquela palavra, entristeceu-se, saiu, porque ele tinha muitas posses. Essa condição não deixa de ser uma prisão também do pecado, pastor Gileade, aquela prisão materialista de achar que o que eu tenho é mais importante do que a salvação. Ela é muito complexa porque o único que garante a salvação é Cristo, e essa salvação vem pelo meio da fé, crer no Senhor. Aquilo que nós lemos no início da abertura do programa, o que faltava para o carcereiro ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que faltou para o jovem rico? A capacidade de crer em Jesus. Mas como que ele não crê? Porque quem crê em Cristo como Cristo de fato é, que Cristo não é uma pessoa da história, como foi dito no programa passado, pastor Gileade. Ele não é apenas um fator histórico-cultural da sociedade. Ele não está preso a uma história de que nasceu há 2000 anos, passou pela terra, deixou um legado. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é o Salvador, ele é o Criador do universo, ele é o dono de tudo. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, como não crer e não se render a um Cristo que é dono de todas as coisas? Como não se voltar para Jesus que nos ama de maneira inexplicável? Então, vai muito além. Quando eu falo que essa resposta, o que fazer para ser salvo, ela é complexa e simples. Complexa é quando a gente se apega com o mundo, e muito simples quando nós olhamos para Deus. Para o homem é impossível. Mas para Deus... Para Deus, não. Pastor Cleiton, nós temos agora um paradoxo, e eu creio que os nossos telespectadores devem estar se perguntando: poxa, já falaram dos patriarcas, falaram dos profetas, falaram de Cristo, dos apóstolos, mas nenhuma dessas pessoas estão mais entre nós. Nenhuma delas estão mais conosco, e nós vemos nelas pequenas âncoras. O nome do nosso programa é Âncora, fazendo aqui, parafraseando, esses patriarcas, o próprio Cristo, a nossa grande âncora, mas nenhum deles estão mais entre nós. E agora,
Qual que é o personagem na atualidade que influencia, que convence, que convoca, que toca, que mobiliza o pecador para que ele possa crer em Cristo? É o Espírito Santo? O senhor pode falar para nós acerca do papel do Espírito Santo nesse projeto divino chamado redenção da alma humana? Amém. O Espírito Santo, como as palavras de Jesus em João, no Evangelho segundo escreveu João, ele é aquele que veio, né, dentre outras funções, mas eu vou destacar aqui para levar o nosso tema, que é sobre a salvação. Ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele tem esse trabalho, esse papel, que ele vem para convencer o homem que ele é pecador, que ele precisa de um Salvador, que ele necessita se arrepender de seus pecados. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando isso na vida dos pecadores, através da pregação do Evangelho. Quando nós, a igreja, pregamos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus que está em nós, habitando dentro de nós, ele vai nos usando, nos inspirando com a sua palavra, e ele vai trabalhando no coração dos pecadores. Ele vai mostrando para os pecadores que ele está numa condição separado de Deus, estado de pecado, de escravidão e tudo mais. E o Espírito Santo vai mostrando, vai trabalhando, vai convencendo ele. Nós somos aqui pregadores do Evangelho, pela graça e a misericórdia de Deus. E muitas das vezes a gente tem aquela... alguns, na verdade, tem aquela mania de achar que ele que pregou bem, foi ele que teve uma boa oratória, uma boa mensagem. Só que o segredo não é a boa oratória, embora isso seja importante na pregação, mas é o trabalho do Espírito Santo, através da pregação, do pregador. Esses são os instrumentos para convencer esse pecador, para trabalhar na vida desse pecador. Foi assim que aconteceu conosco. O Espírito Santo nos convenceu, nos mostrou a realidade. Então, o Espírito Santo, ele tem esse trabalho, um papel muito importante na Nova Aliança, muito diferente do trabalhar dele no Antigo Testamento, que era por medida, era em algumas pessoas, mas agora não. Ele já tem um trabalho mais amplo, e esse é um trabalho importantíssimo que ele tem na vida do pecador, para conduzi-lo até Cristo, mostrar a ele o caminho da verdade. Então, nós falamos de Abraão, falamos dos profetas, mas hoje na Nova Aliança é o Espírito Santo que está trabalhando no coração dos pecadores, e esse é o desejo do nosso coração, do coração de Deus. Esse é o objetivo desse programa. Não tenho dúvida também que por esse programa o Espírito Santo está convencendo, vai convencer muita gente que está nos ouvindo, nos vendo pelo canal do programa, e Deus está trabalhando através do seu Santo Espírito. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz com essa colocação. Pena que nós temos um tempo a obedecer. Quiséramos nós termos mais tempo para nos aprofundarmos nessa temática do Espírito Santo, que é, nesse momento, como o senhor falou da Nova Aliança, o personagem central para esse convencimento das pessoas que não têm Cristo ainda. Pastor Gilead, os nossos telespectadores, eles são pessoas muito esclarecidas, São pessoas que navegam na internet com muita facilidade, possuem um conhecimento aprofundado do que está acontecendo no mundo afora. O senhor também certamente uma dessas pessoas que possui um vasto conhecimento, está sempre antenado sobre as últimas notícias. O que nós temos visto ultimamente é uma mudança de paradigma acerca da salvação. As pessoas estão, algumas delas, abandonando as questões espirituais e se apegando ao materialismo extremo. Por exemplo, uma demonstração disso é a grande quantidade de fortalezas que estão sendo construídas nas grandes metrópoles. As pessoas estão se enclausurando. Hoje nós não temos mais a questão de muros altos, sistemas de vigilância. A moda do momento é as pessoas construírem bunkers, que são moradas subterrâneas, hiper seguras, com estoques de alimentos bastante
seguras para que no momento de uma crise mundial, no momento de um clímax nuclear, por exemplo, elas tenham para onde escapar. Mas nós também já estamos vendo notícias de que o homem está tentando implementar um projeto para povoar outros planetas. Marte, por exemplo, nós vemos aí os mega ricos, os bilionários, ambicionando construírem naves para levarem as pessoas para outros planetas. Nós sabemos que isto é uma demonstração de algo que é bíblico. A raça humana sempre foi seduzida por esses projetos ambiciosos de tentarem se afastar de Deus e construírem para si fortalezas, escapes materiais. Um exemplo disso é a Torre de Babel. É o exemplo mais evidente e mais clássico das Escrituras. O que o Senhor tem a nos apresentar acerca desta conexão da Torre de Babel no livro de Gênesis com essas construções da atualidade? Maravilha, maravilha. Interessante se a gente olhar para Babel, estamos vivendo o pós-dilúvio, onde Deus, por causa da maldade do ser humano, decide destruir a terra com água. Deus proveio o escape, a arca foi o grande escape que Deus proveio para o ser humano. Inclusive hoje a gente pode dizer que a igreja é a arca de Deus hoje, nesse mundo que a gente vive. Deus proveio o escape, após a arca Deus provê a aliança, o arco-íris é um sinal de que a terra não seria mais destruída com água. Mas o ser humano, ele tenta, de alguma forma, por meios próprios, se distanciar de Deus e conseguir uma espécie de independência de Deus pelos seus próprios meios. Eles decidem se aglomerar, ficarem unidos, construir uma torre que tocasse o céu, para que, porventura, se o Criador resolvesse não cumprir com a aliança, e é interessante que Deus é fiel, né? Deus é fiel à sua palavra, mas eles não acreditavam na fidelidade da palavra de Deus. Então eles seriam libertos, hipoteticamente, de um cenário de um novo dilúvio. E aí, vamos fazer conexões com a atualidade. O senhor falou do ser humano estar apegado a esta terra, né? A gente vê grandes bilionários, existe uma ilha próximo dos Estados Unidos, onde os bilionários têm os seus bunkers, que teoricamente sobreviveriam a um ataque nuclear. Mas, dado a possibilidade de um aquecimento global da existência de vida, já temos Elon Musk, por exemplo, projetando a vida em Marte, a continuidade da vida. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê o ser humano caminhando em círculo, tentando ser independente de Deus. E a gente olha para aquela passagem de Jesus, onde Jesus lança aquela parábola. Um certo homem, ele tinha os seus celeiros, né? Tinha a sua plantação, e aí de repente ele colhe muito e ele diz assim, eu vou fazer celeiros maiores. E quando ele vê que ele está seguro, entre aspas, ele olha para si próprio, para sua alma e diz assim, minha alma, come, bebe e folga, porque agora tens muito e tens insegurança para muitos dias. E cai uma palavra sobre ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para que servirá? Né? Então, a gente tem que olhar sempre da perspectiva dos nossos dias sobre a Terra, né? Ainda que a gente viva 100 anos, eles não representam nada perto da eternidade. O ser humano, quando ele olha para o presente, e quando ele olha para os bens materiais, para as riquezas, ou para o que o mundo pode oferecer, e despreza a eternidade, simplesmente ele está abrindo mão de algo que é infinitamente maior em escala de tempo, que não tem fim. Então, como que você pode abrir mão da eternidade por causa de 100 anos aqui na Terra? E o que a gente vê, pastor Zaqueu, é que as pessoas hoje, elas não querem algo simples. Jesus, ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Então as pessoas têm dificuldade de se abster do eu. E o eu inutiliza a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem como convencer uma pessoa que, assim como os fariseus, por exemplo, se achavam já salvos ou que não precisavam de Deus. Não há espaço para a ação do Espírito Santo se o eu domina a nossa mente. Então as pessoas não querem se abster do eu, negar-se a si mesmo, não querem renúncia. E para finalizar, as pessoas normalmente querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E a gente precisa entender que Deus, para que a gente chegue no céu, Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. As pessoas só querem a salvação. Todo mundo quer a salvação. Aliás, existe um conceito: a todos os caminhos levam a Deus. Então, todo mundo quer a salvação. Todo mundo quer o céu. Mas poucas pessoas querem o Senhor. É verdade. Isso é tão impactante que nós somos sensibilizados a valorizar cada vez mais a nossa salvação em Cristo Jesus. E, Pastor Nathaniel, nós já falamos sobre salvação. Salvação em quem? Em Cristo. Salvação como? Pela fé em Cristo Jesus. Mas fica uma pergunta: salvação do quê? Do que nós estamos sendo salvos? Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus falou sobre o céu. Certamente, muitas passagens nas Escrituras, ele falando sobre o céu. Mas nós sabemos também que ele falou muito mais e pregou muito mais do que acerca do inferno do que o próprio céu, para alertar as pessoas. O inferno é real? A doutrina acerca da existência do inferno que está nas Escrituras Sagradas merece credibilidade? Pastor Zaqueu, sem dúvida alguma, o inferno é real. É tão real quanto a existência dos céus. Existem tantas teorias acerca das possibilidades de vida na Terra, e as pessoas criam as condições de existência como se elas não fossem chegar ao fim. Eu tenho duas frases que marcam meu coração, que diz da seguinte forma: se o amor a Deus não nos livrar do inferno, não vai ser o medo do inferno que vai livrar o homem do inferno. Porque amar a Deus é a condição do homem se aproximar de Deus e se distanciar do inferno. O que é este inferno? As pessoas tendem a pensar que aqui na Terra se resume a vida. Morreu, acabou. E não é bem assim. Existe uma vida após a morte. Daniel deixa isso muito claro. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12. E isso também é confirmado em Apocalipse, quando ele fala acerca da segunda morte. Então, ignorar a existência do inferno é o mesmo que ignorar a existência dos céus. Para nós que servimos ao Senhor, que cremos em Deus e que o amamos acima de todas as coisas, o inferno ele se torna algo mais distante ainda para a nossa realidade. Não que nós não tenhamos medo de ir para o inferno, porque o nosso amor para com Deus é tamanho ao ponto de nós temos vontade de morarmos com Deus. Mas se é uma palavra que deve causar temor e tremor no ser humano, é a palavra inferno. Essa falsa ilusão de que se faz na terra, que se paga, que as pessoas fazem da terra o céu ou o inferno, isso é uma ilusão que o adversário criou e que tem enganado a muita gente. Eu tenho uma segunda frase que é impactante, que eu tento aplicar na minha vida, e aplico na vida das pessoas que eu tenho oportunidade de falar, é que quem causa prejuízos impagáveis adquire dívidas que não se tem como pagar. O que é isso? De uma forma bem direta. Uma pessoa que ele causa um homicídio, que ele mata um pai de família, por mais que ele fique preso 10 anos, 15, 30, ou passe a vida inteira na prisão, ele jamais vai conseguir, através da sua pena, restituir o direito
de pai para o filho que ficou sem o seu pai. Então ele causou um prejuízo ali que é impagável. Da mesma forma que o inferno é uma realidade de sofrimento eterno, para onde que as pessoas serão lançadas a ficarem eternamente sofrendo, porque a Bíblia diz claramente que lá o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre e há ranger de dentes, sofrimento. Esse sofrimento é eterno, pagando uma conta altíssima. E aqui vem uma frase muito dura para os religiosos que acham que a sua justiça terrena é o suficiente para livrarem da condenação do inferno, porque o fato de não crer em Cristo é o mesmo que concordar com a sua morte no Calvário. Isso é um fator muito delicado. Quando eu desprezo o sacrifício de Cristo, eu estou me tornando um daqueles que contribuíram para o seu sofrimento, que não aceitei a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Isso entra numa profundidade tão terrível que o ser humano, em vez de ele ser trazido para ser amigo de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Imagine bem ter um adversário do tamanho de Deus. Para as pessoas que se afastaram do Evangelho, eu digo o seguinte: ou a pessoa é muito corajoso, ou ele é totalmente sem noção. Porque como é que alguém vai querer se tornar inimigo de Deus? Qual a habilidade, capacidade ou condições que o ser humano tem? Nós falamos agora há pouco acerca dos bunkers. O ser humano está querendo construir uma segurança terrena que seja capaz de livrar da morte por alguns dias, ou por alguns meses, ou por anos e décadas, mas essa morte vai chegar a ele. E depois dessa morte terrena vai ter uma eternidade. É uma parte sensível e ela tem que ser aplicada nos dias atuais de uma maneira muito forte para que as pessoas entendam que a vida após a morte ela é real. Eu quero trazer uma palavra para você, amigo ouvinte, que sufocado em vários problemas da vida, agonizando, achando que acabou na terra, vai acabar os problemas, esses problemas só podem ser resolvidos na pessoa de Jesus. Não se tem problema criando outro problema. Não existe aquela fatura do cartão de crédito. Vou pegar um crédito para pagar a parcela do cartão de crédito. Você só está aumentando a dívida do juro sobre juro. Então, o pecado cometido nessa terra, que gera outro pecado, do suicídio, principalmente isso que é terrível, é abrindo uma cova para o inferno. Não estou aqui para julgar se a pessoa se suicidou, vai para o céu ou para o inferno. Eu estou falando que é uma condição que as pessoas aumentam as suas possibilidades. E o inferno é um lugar terrível. A ausência completa de Deus e do Espírito Santo. Isso é chocante. Nós não estamos, de forma alguma, criando um terror psicológico, porque de terrores o mundo já está cheio. Mas nós precisamos pregar a verdade para você, porque só essa verdade liberta. E o inferno, como já foi mencionado pelo nosso pastor, é real. O céu é real, mas o inferno também é real. Agora, a salvação em Cristo Jesus também é real. Glória a Deus. E você está tendo hoje a oportunidade, a partir da transmissão deste programa, de mudar de vida. Porque a salvação não é apenas a possibilidade de você ir morar no céu. Nós sabemos disso. O exemplo do jovem rico é uma evidência disso. A salvação também é mudança de vida. Mudança de vida aqui na terra, enquanto ainda estamos aqui. Pastor Cleiton, para encerrarmos, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco acerca dessa realidade que é viver em Cristo. Nós já falamos e nós já endossamos e concluímos que salvação só em Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas criam uma resistência contra o Evangelho porque não querem seguir esta ou aquela religião. Nós precisamos esclarecer que a palavra religião, apesar de estar nas Escrituras, em Tiago capítulo 4, treskeia é o termo original para religião, não é a religião que salva. É um falso engano, é um engano
terrível. Quem salva é Cristo. A fé em Cristo Jesus. Esse é o caminho, é o canal. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Ser crente é bom? Servir a Cristo é bom? É fácil? É difícil? É impossível? Comente para nós, já fazendo essa rodada de encerramento, porque o nosso tempo já está se esgotando. Glória a Deus. Olha, por experiência própria, né? Por ser um salvo em Cristo Jesus, eu garanto 100% que realmente servir a Cristo, estar com Cristo, é a melhor coisa na vida do ser humano. Aleluia. Tem muita coisa nessa vida que traz alegria, mas é só uma alegria momentânea, né? Mas estar em Cristo Jesus, servir a Jesus, é algo que, na verdade, não tenho nem palavras para descrever, né? De tão bom, de tão maravilhoso que é estar com Cristo. Agora, é claro que servir a Cristo não é um caminho fácil, não é um caminho só de flores. Na verdade, o próprio Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições. Então ele já estava sinalizando para nós que essa caminhada com Cristo, ela é marcada por lutas, sofrimentos, perdas, crises e outras coisas mais que vão nos acometendo durante a caminhada. Eu tenho um dizer comigo, que eu sempre falo para quem eu tenho oportunidade de falar também, que se Cristo ele fosse nos falar que como é que é a vida cristã antes de aceitar Jesus, talvez muitos de nós não ia querer aceitar. Porque eu, por exemplo, eu vim para Cristo, não nasci no lar evangélico, meus pais não eram evangélicos. Então eu vim de uma vida sofrida, de uma vida cheia de tribulações, de angústias. E se Cristo chega para mim e diz, olha, tu vai me aceitar e a partir de agora a tua vida vai ser de sofrimento, talvez, né, essa aqui é só uma suposição minha, talvez eu poderia dizer não quero, porque eu já estou vindo de uma vida difícil e complicada. E agora com Cristo, em vez de eu ter um alívio dessas tribulações, eu vou ter mais, então eu prefiro não ter. Não é verdade? Mas o grande diferencial, irmãos, você que está nos ouvindo, de estar com Cristo, é que apesar de eu ter dificuldade, as lutas, mas Cristo está comigo. E é aí que está a diferença. Não é que ele vai tornar o caminho mais fácil. Não é que ele vai tornar a caminhada mais leve. Não. Mas ele vai me dar força, como dá, vai me dar capacidade para poder conseguir viver essa vida cristã. De lutas, de batalhas, mas de vitórias. Que são alcançadas, não pelas minhas próprias forças, não pelas nossas próprias forças, mas pela graça que ele vai liberando sobre a nossa vida, pela ação do seu Espírito Santo sobre nós, pelo seu auxílio que ele vai nos dando aqui na terra. Então sim, servir a Cristo, irmãos, né? Quem já serve a Cristo há algum tempo, sabe do que eu estou falando, que é uma vida batalhosa, é uma vida difícil. Nós temos por exemplo de Paulo, apóstolo Paulo, se eu não me engano, aí depois os irmãos podem me corrigir, acredito ser 2 Coríntios, capítulo 11, que ele faz uma lista dos seus sofrimentos, do que ele passou por amor a Cristo, do que ele passou pregando o Evangelho. Foram prisões, foram açoites, foram naufrágios, e tantas outras coisas mais que ele vai enumerando, mas tudo isso tornou a fé de Paulo mais robusta, mais firme, e as lutas que Cristo nos permite passar ao seu lado, ela vai nos fortalecendo cada vez mais para a gente conseguir ir em frente da nossa caminhada. Então sim, meu amigo, você que está nos vendo, eu lhe digo, com toda franqueza, servir a Cristo, estar com Cristo não é fácil. É difícil, mas Ele está conosco e nos dá a graça e a vitória para seguirmos em frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, que depoimento.
Pastor Gilead, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor também fizesse as suas considerações finais acerca desse tema tão maravilhoso que é a salvação. Eu queria aproveitar até uma fala seguir um pouco o raciocínio do pastor Nathaniel, e eu ouvi hoje um podcast que trouxe algo lá que me chamou a atenção. Eu acredito que é até uma questão de lógica e de matemática mesmo, de lógica, você acreditar na existência de Deus e, portanto, digamos assim, na possibilidade de ser salvo por Ele, né? Porque assim, vamos pensar na matemática, né? Se Deus não existe e você acredita, você não vai ter prejuízo. Você provavelmente vai viver uma vida tranquila, regrada, e amém. Então Deus não existe e você acredita. Se Deus existe e você acredita nele, a gente já viu que a fé vai nos levar à salvação. Então você ganha o céu como brinde, né? Como prêmio. E se Deus existe e você não acredita, aí o caminho é a perdição. Então hoje a gente vê muitas pessoas, né, nesse dilema. Tem pessoas que estão dizendo que a vida termina com fechados os olhos. Mas a gente sabe que existe uma vida após a morte. E tem muitas pessoas que questionam também sobre a existência de Deus. A gente vê hoje muito essa discussão na sociedade. E tem outra frase que me marcou muito também, que a existência do mal é uma prova de que Deus existe. A gente está vendo mal por aí a todo momento. A gente está vendo pessoas se matando, a gente está vendo guerras, a gente está vendo pai contra filho, filho contra pai. A gente vê possessão maligna em muitas pessoas. Então, se existe o mal e ele está muito visível, certamente existe Deus. E a gente sabe que Deus é maior do que as trevas. Então, eu queria deixar esse comentário final, assim, de que nós precisamos de Deus, de que Deus existe, de que Deus amou esse mundo de uma maneira especial, que Deus enviou o seu Filho a esse mundo, que Deus nos comprou pelo sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Lá no Éden, interessante que logo após o pecado original houve um sacrifício. Deus sacrifica um animal para prover a veste. Lá no sacrifício no Isaac estava prestes a ser sacrificado. Deus proveio um cordeiro. Deus proveio um sistema de sacrifícios para Israel, porque sem sangue não há remissão. Então Deus amou o homem de uma maneira tal que Deus entregou o próprio Filho como cordeiro. Então vale a pena acreditar em Deus, vale a pena acreditar que Ele é o nosso Salvador, vale a pena servir a Deus, como foi falado, testemunhado aqui. É muito bom servir a Jesus. E fica o nosso convite a você, amigo ouvinte. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, procure urgentemente. Talvez você não vá ter tempo de ir a uma igreja hoje, mas você pode se ajoelhar onde você está, que você pode estabelecer imediatamente uma conexão com Deus, com o Espírito Santo. Glória a Deus, mais um depoimento impactante para as nossas vidas, para a sua vida. Pastor Nathaniel, chegamos ao final do nosso programa Âncora da Esperança. Deixe para os nossos telespectadores, os nossos irmãos que também nos acompanham, uma palavra de esperança acerca da salvação que é exclusivamente em Cristo. Por gentileza. Pastor Zaqueu, salvação é muito nobre, é especial, é uma dádiva de Deus. Ser salvo é muito mais do que ser livre da escravidão do pecado. Ser salvo é muito mais do que ser livre da condenação do inferno. Ser salvo é poder ter o prazer da intimidade com o Criador de tudo. Ser salvo é ter uma vida de comunhão com Cristo. Ser salvo é poder ter uma vida íntima com o Senhor. Muita gente perde o objetivo de vida,
não consegue entender o porquê que existe. Porquê da vida? Por que eu nasci? Qual o sentido de eu estar vivendo? Eu trago um versículo bíblico para mim, no Antigo Testamento, que eu digo que viver é muito bom. O primeiro mandamento com promessa que Deus dá para o homem, e a primeira promessa é para que tenha dias longos sobre a face da terra, para que seus dias sejam longos. E a gente faz uma meditação rápida, que Deus é muito bom, ser salvo é muito bom. O pastor Cleide falou agora há pouco que não tem palavra para descrever, parece ser redundante quando a gente fala, refala, repete tantas vezes, pastor Gilead. Mas olha só os detalhes que Deus faz para nossas vidas. Nós temos várias necessidades fisiológicas. Uma delas é a necessidade de comer, de beber. E para comer, a gente come quando sente fome. Não existe comida boa quando você está saciado. Mas você comer algo que você dá aquele sabor ao paladar, pastor Gilead, aquele sabor é muito mais prazeroso. Você atende uma necessidade fisiológica e tem uma sensação de bem-estar pelo aquilo que você está consumindo. Imagine bem a salvação. Ela atende uma necessidade da alma e ainda te dá o prazer e a alegria do Espírito Santo. Ser salvo é muito bom. Ser salvo é a melhor coisa que o homem pode ter. A salvação. Isso não é uma propaganda, isso é uma realidade. Assim, quando a gente fala acerca da probabilidade da matemática, quem crê e quem não crê em Deus, a Bíblia vai deixar bem claro que nós estamos rodeados de grandes testemunhos. Você, amigo ouvinte, com certeza já viu ou conhece ou já ouviu falar de alguém que tinha uma vida sem Deus totalmente falida e que a partir do momento que se tornou para Cristo, se voltou para Cristo, teve a sua realidade mudada. Os vícios ficaram para trás, as angústias ficaram para trás, os medos, os pânicos ficaram para trás e a pessoa se tornou uma nova criatura em Cristo. O seu semblante muda, a sua expectativa de vida muda, a sua maneira de ver é radicalmente transformada. Isso é possível através de quem? Do poder do Evangelho Salvador, que vem pelo conhecimento das Santas Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Te liberta de tanta coisa que te traz mágoa. Resumindo tudo, para não sermos enfadonhos ou cansativos, ser salvo é um privilégio, é uma alegria indiscutível, indescritível, é algo que só Deus pode conceder ao ser humano. Glória a Jesus. Meus pastores, quero agradecer a presença de vocês. É sempre uma honra poder estar convosco aqui nesta mesa de debates para nos aprofundarmos nas Escrituras e levarmos a pregação do Evangelho. Amigo telespectador, 2019 foi um ano complicado, difícil, complexo, dramático para toda a raça humana. Muitos de nós perdemos amigos, parentes, pessoas queridas. Muitos foram ceifados. 2026, o ano em que nós estamos gravando este programa, também tem sido um ano dramático. Nós estamos gravando este programa no meio de uma guerra. Duas grandes, né? Tem duas grandes guerras que está até sendo desenhada. Ou seja, nós estamos novamente vivendo um grande drama na nossa caminhada da raça humana. Em meio a tanto sofrimento, tanta dor, tanta perda, ainda existe esperança, e é Cristo. De onde você estiver agora, ao assistir este programa, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo em um leito de um hospital, ou aprisionado em uma prisão, não abra mão da sua salvação se você já tem Cristo na sua vida. E se você ainda não tem, esta é uma oportunidade riquíssima. Deus colocou no coração da nossa missionária, Alzira Amarante, a criação e a implantação deste programa para servir como ponte, como âncora, para que você possa receber a pregação do Evangelho. Este é o programa Âncora da Esperança. Nos acompanhe através do YouTube, inscreva-se e compartilhe com as pessoas que você ama. Pastor Gilead, o senhor ora, nos dê a honra desta oração, abençoando este programa, abençoando as nossas vidas, mas principalmente abençoando os lares dos nossos irmãos, dos nossos telespectadores. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que foi
dito aqui nesta oportunidade, que essas palavras possam alcançar todos que estão nos ouvindo, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. E aonde tem alguém necessitado, meu Deus, de salvação, de perdão, de ser alcançado, eu peço, Espírito Santo, visita agora, visita os lares, visita, Senhor, aonde está esse ouvinte, meu Deus, seja em leito de hospital, seja em um presídio, onde estiver, visita agora, meu Deus, e traga nesse momento refrigério para a alma, Senhor. Espírito Santo, trabalhe na mente, convença do pecado, Espírito Santo, e que esse amigo ouvinte possa receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E eu já peço uma bênção especial sobre todos, meu Deus, sobre todos os nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus.